Olá, meus queridos alunos e alunas do terceiro ano do ensino médio. Quem fala é o professor José de Geografia. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos trabalhar o assunto número 1 do quarto bimestre, nossa aula número 10, que é essa que vocês estão vendo aí. O título da aula de hoje vão ser os impactos ambientais nos biomas do planeta. Tá? Estamos dentro do contexto da geografia, ciências humanas e suas tecnologias. Vamos trabalhar o eixo temático de tópicos especiais em educação ambiental e biogeografia. Vamos trabalhar conceitos como espaço, região, lugar e paisagem. Vamos lá? Muito bem. Em primeiro lugar, um conceito, como sempre, para a gente compreender o significado de impacto ambiental. Mas antes da gente falar sobre o conceito, pare para pensar. O que seria impacto ambiental? Impacto ambiental. Pare para pensar. Vamos lá. Vamos ver o que esse conceito diz aqui. Impacto ambiental é um desequilíbrio, guarda essa palavra aqui, desequilíbrio, provocado pela ação humana sobre o meio ambiente. Tá? Então, desequilíbrio é algo que está ali no extremo ou positivo ou um extremo negativo, que não está ali no meio, no equilíbrio. No entanto, pode ser resultado de acidentes naturais, a explosão de vulcão, por exemplo, ou um choque de um meteoro, um raio, etc. Então, pessoal, o impacto ambiental ele pode ser causado pelo homem ou pela natureza, certo? Quando a gente está se referindo ao impacto causado pelo homem, a gente está falando de um impacto ambiental. A gente está falando de uma ação antrópica, uma ação humana. Quando a gente está falando de um desequilíbrio causado por acidentes naturais, a gente simplesmente está falando de um evento da natureza, um acidente geográfico. Tá? Muito bem. Então, vamos começar aqui com a nossa introdução falando sobre questões ambientais. Quais são as principais questões ambientais? Eu imagino que quando você parou para pensar sobre esse conceito, você deve ter lembrado, talvez de desmatamento, talvez de queimadas, ou poluição da água, poluição do solo, poluição do ar, a pesca, a caça predatória e, quem sabe, talvez você tenha pensado sobre o derretimento do gelo. Tudo isso tem a ver com impactos ambientais. Gente, antes da gente começar a aprofundar nessa questão, é importante a gente lembrar dos conceitos de fauna e flora, certo? Fauna significa o termo coletivo para a vida animal, certo? De uma determinada região ou de um período de tempo. Já flora é o termo coletivo para a vida vegetal, de uma determinada região ou de um período de tempo. Então, a fauna tem a ver com a vida animal, a flora tem a ver com a vida vegetal, todo tipo de espécies aí vegetais e todo o tipo de espécies de animais. Por que a gente traz esses conceitos? Porque quando a gente fala de impactos ambientais, a gente está falando de impactos que o ser humano causa no meio ambiente. E causa a quem? Causa principalmente essas duas categorias aqui, de animais e de plantas, que são elementos essenciais à vida no nosso planeta. Bom? Muito bem, outro conceito importante que a gente precisa definir é o de ecossistema e bioma. Tá? Vamos começar aqui trabalhando o conceito de ecossistema. Tá? Ecossistema seria o conjunto de populações que vivem em uma determinada região e interagem entre si e com o meio. Por exemplo, temos um belo exemplo de ecossistema, o manguezal. O manguezal, pessoal, é um ambiente costeiro, próximo ali ao mar, ao litoral, em que você tem muitas populações, tanto de plantas quanto de animais, vivendo neles, principalmente de animais, ou seja, de fauna. Tá? Os manguezais, para quem não sabe, é um berçário de muitas espécies de crustáceos, de peixes. É um lugar de reprodução de muitas espécies animais. Então, se não existissem o ecossistema de manguezais, não só deixaria de existir essas plantas com as raízes aéreas que vocês estão vendo aqui nessa gravura, mas também deixaria de existir uma série de outros seres vivos que dependem deste ambiente em específico para viver, certo? Um outro exemplo de ecossistema, para vocês terem uma ideia de que nem sempre é algo tão grande assim, é uma bromélia. O que é uma bromélia?
Dá uma pesquisada no Google e você vai ver. É uma planta aérea que vive na copa de várias árvores, em que dentro dela existe uma temperatura adequada para determinadas espécies, existe água, existem nutrientes. Então tem espécies de anfíbios, de insetos, que nascem, crescem, se reproduzem e morrem dentro de uma bromélia, né? Então isso significa o quê? Que aquela planta ali, ela é um ecossistema, né? Porque tem conjunto de populações que vivem ali dependendo daquele meio, tá bom? Bem, e o bioma? O que seria o bioma? Esse outro conceito que a gente destacou aqui. Bioma é um conjunto de ecossistemas que possui certo nível de homogeneidade. Então, olha só, enquanto o ecossistema pode ser uma coisa menor, né, o bioma vai envolver esse conjunto de ecossistemas que tem características parecidas, né, e que a gente vai ter uma área geográfica maior. Então, são populações de organismos da fauna e flora interagindo entre si e com o ambiente físico chamado biótipo, tá? Então, gente, é importante a gente ter em mente esses conceitos, tá bom? Quando a gente está falando de impacto ambiental, a gente está falando de impacto aos ecossistemas e aos biomas, tá certo? Muito bem. Já que a gente mora aqui no Brasil, a gente precisa conhecer os biomas brasileiros. E vamos começar a conhecê-los agora. Olha esse mapa do Brasil aqui, o mapa de biomas, tá? Então, olha que temos aqui várias cores diferentes que estão representadas aqui na legenda. Aqui nessa área verde, na área que nós estamos, inclusive, né, aqui em Parauapebas, nós temos o bioma da Amazônia. Nessa parte de amarelo aqui, que toma toda a parte do centro-oeste, quase toda, né, centro-oeste brasileiro, parte do nordeste, parte do sudeste, é o Cerrado. Nessa parte aqui, lilás, né, bem aqui ó, nesse cantinho, é o Pantanal. A parte rosa, que temos aqui nessa parte do nordeste, uma parte de Minas Gerais, é o bioma conhecido como Caatinga. E temos também aqui no litoral essa parte mais ou menos marrom claro aqui, que é a parte da Mata Atlântica, bioma Mata Atlântica. E aqui no sul do Brasil, aqui no sul do Rio Grande do Sul, nós temos o Pampa, tá certo? Vamos conhecer, né, individualmente cada um deles a partir de agora. Então olha aqui, pessoal, Floresta Amazônica. Essa foi uma foto, né, um registro do Google Street View, né? E para quem não conhece, é um recurso muito interessante para que a gente consiga observar qualquer parte, né, do mundo onde o carro lá do Google passou. Então, a floresta amazônica, pessoal, é caracterizada por ter uma floresta densa, né, com árvores de grande porte, né, ou seja, árvores altas, né, árvores muito antigas, né, e com a biodiversidade muito grande, tanto de plantas quanto de animais, certo? Então, se não me engano, essa foto que foi tirada na rodovia ali que liga a cidade de Parauapebas ao aeroporto ali de Carajás, tá? Então, exemplificando um pouco a paisagem da floresta amazônica. Aqui nós já vamos ter uma figura, uma fotografia do Pantanal, tá? O Pantanal que vai acontecer numa parte específica do centro-oeste brasileiro e é muito caracterizado por ter áreas de inundação, como vocês estão vendo aqui. O Pantanal é como se fosse uma grande bacia, onde uma área mais rebaixada, onde muitos rios eles desaguam lá, tá? É uma das áreas mais únicas, né, em termos de biomas no mundo, né, com essas características que o Pantanal apresenta, tá? É muito comum a presença dessa espécie vegetal aqui chamada Vitória regia, essa planta aquática, né, que tem um diâmetro grande, né, uma planta formato circular e é muito famosa por ser uma planta típica da região do Pantanal, do bioma Pantanal, tá certo? Nessa região do Pantanal é muito comum a gente ter a presença de uma biodiversidade grande, inclusive a presença de jacarés, né? A presença de aves, de espécies vegetais muito específicas que só vivem nessa parte daqui no mundo inteiro, tá? Bem, o Cerrado, pessoal, é esse bioma que vocês podem ver nessa ilustração aqui. O Cerrado ele já vai ter uma característica um pouco diferente em relação à floresta amazônica, tá? Por mais que em determinados lugares ela faça fronteira com a floresta amazônica, é característica a presença de árvores
de menor porte, né? Árvores de porte médio, não são árvores tão altas. E a vegetação ela passa por um período do ano mais úmido e um período mais seco. Tá? Então é possível a gente ver uma área de cerrado mais verde durante o ano, né? O período de chuvas, e um período em que ela vai estar um pouco mais seca. Tá? Mas é um tipo de bioma em que predomina aí a vegetação o ano inteiro. Né? Vamos ter também, pessoal, Mata dos Cocais. Tá? Mata dos Cocais que está ali na zona de transição entre a Caatinga e a floresta amazônica. Tá? A predominância dela, como o nome já diz, né, de vários coqueiros, né, específicos, principalmente de espécies como o babaçu. Tá bom? É muito comum no estado do Maranhão, por exemplo. Né, por causa dessa, inclusive, esse tipo de bioma aqui ele é muito útil para a ação humana, porque as palhas e os frutos são utilizados para questões de artesanato e doces, etc. Tá? Temos a Caatinga, que é um bioma típico da região nordeste brasileira. Né? Não apenas, tem ali um pedaço do norte de Minas Gerais, que também contempla, e é uma das vegetações mais secas no Brasil. Né? Nós vamos ter aqui uma vegetação que não é igual ao cerrado, né? Uma vegetação mais baixa, mais rasteira, né? E a predominância de flora e fauna específica. Né? Nós vamos ter que, se vocês prestarem atenção, onde eu estou destacando aqui, a gente tem a presença de espécies que têm muitos espinhos, né? Como são os mandacarus, os cactos. Né? São plantas que se adaptaram ao longo do tempo em ambientes com pouca água. Né? Então observe que temos aqui várias espécies vegetais de médio e pequeno porte, tá? São espécies realmente que só sobrevivem por causa da sua característica, né, de conseguir sobreviver com pouca água. Então, no período de um ano, geralmente a maioria dos meses não chove, né, principalmente no semiárido nordestino, e essa vegetação aqui, que vocês estão vendo um pouco esverdeada, ela fica completamente acinzentada, tá? As folhas caem, ficam só as galhas e fica parecendo mesmo, assim como o Graciliano Ramos citou em seu livro, né, vidas secas, né, porque realmente a vida parece que vai embora durante o período da seca, considerando que em alguns casos ficou mais de um ano sem chover, né, às vezes anos sem chover uma gota sequer. Então, mas normal é ao longo de um ano você ter ali 1 ou 2 meses no máximo de chuva. Tá? Inclusive a população que vive nessas regiões ela sofre bastante com a seca. Não é à toa que muitos escritores brasileiros já relataram sobre o êxodo rural, né? Muitas pessoas que viviam em regiões como a Caatinga indo em direção a outros lugares onde tinha mais acesso à água, né? Acesso a uma qualidade de vida melhor. Temos também o bioma Mata Atlântica. Se não me engano, essa foto aqui é do Rio de Janeiro, no litoral do Rio de Janeiro, próximo à Serra dos Órgãos. Olha aqui as formas de relevo aqui atrás. Né? Mas não se encontra apenas no estado do Rio de Janeiro, mas sim praticamente todo o litoral brasileiro. Né? Vamos ter na Mata Atlântica, né, uma característica muito parecida com a floresta amazônica, só que espécies de animais e plantas são diferentes. Tá certo? Mas vamos ter também uma floresta exuberante, com árvores de grande porte, e, no entanto, por ser localizada no litoral, a gente sabe que a história do Brasil nos conta que o processo de ocupação, né, dos portugueses, aqui a partir do século XVI, né, 1500, 1600, 1700, vai acontecer pelo litoral da Mata Atlântica, ou seja, um dos biomas mais desgastados, né, desmatados entre todos os biomas brasileiros. Tá? A floresta amazônica é um dos mais conservados ainda, apesar, né, do desmatamento crescente. Né? A floresta amazônica ela já tem aí mais de 90%, né, da sua área originária desmatada. Tanto que existem muitas áreas de reservas de proteção ambiental na Mata Atlântica, exatamente para poder preservar os poucos espaços que ainda sobraram de mata nativa. Tá? Então é considerada uma das áreas mais exploradas, né? E também a partir da Mata Atlântica se descobriu também muitas plantas medicinais, né, que servem de matéria-prima para gerar medicamentos, tá? Além de muitas espécies de animais que também já foram catalogadas.
Vamos ter também, pessoal, a restinga. Olha só essa paisagem que interessante. Aqui no lado direito nós vamos ter o oceano, aqui no plano de fundo, coqueiros, né? E do outro lado da estrada nós já vamos ter aqui uma vegetação um pouco mais rasteira, de gramas, né? Crescendo, né? À medida que a gente vai se afastando do oceano aqui, o tamanho da vegetação. Então a restinga é exatamente esse tipo de bioma que acontece entre o litoral, entre a praia, que é predominante de coqueiros, né, e plantas de solo arenoso, e vamos ter aqui uma vegetação um pouco que vai aumentando de tamanho, né, deixando de ser apenas grama para se tornar também uma vegetação de médio porte. É muito comum aqui, pessoal, nesse tipo de bioma, a presença de espécies, né, como raposas, né, como sariguês, né, espécies que vivem ambientados nesse tipo de bioma que é a restinga, tá? O manguezal, a gente já viu uma gravura anteriormente, mas estamos vendo aqui novamente, né? O manguezal, que é um ecossistema muito importante, como a gente já falou, porque abriga muitas espécies ao longo da costa brasileira. Não é em todo o litoral brasileiro que existe a presença de mangues, tá certo, pessoal? Mas o mangue, onde ele existe uma grande biodiversidade. Tá? É o chamado berço de muitas espécies aquáticas. Até porque é no manguezal onde você muitas vezes tem o encontro de rios que estão ali na foz, né, no seu trecho final, e é o momento em que se encontra com a água do mar, que é salgada. Então temos no manguezal geralmente a presença de água salobra, que é água misturada, né, doce e salgada. No sul do Brasil vamos ter esse tipo de bioma aqui, que é a mata de araucária, que em muitas literaturas diz que é uma subespécie da Mata Atlântica. Tá? Mas ela é caracterizada por esses pinheiros aqui, ó, que vocês estão vendo. Ó? Esses pinheiros que dão nome ao tipo de mata, né? Mata de araucária, pinheiro de araucária, em que vai ser caracterizada essas galhas, né, voltadas para cima, né, que marca bastante a paisagem ali de estados como Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tá certo? Então, mata de araucária, um tipo de bioma já no sul do Brasil, predominantemente ali, né, principalmente nos estados do Paraná e Santa Catarina, tá? E temos também, como a gente viu lá naquele mapa de biomas, né, o Pampa. O Pampa, pessoal, que é uma região, né, de área plana, né, e com ausência de árvores, né, é basicamente grama. Aí você pode perguntar, professor, mas será que já não tinha árvores aí no passado? O ser humano, né, cortou as árvores e agora só existem pastos, digamos assim? Na verdade, o Pampa é um bioma que naturalmente já é dessa forma, né? Não foi o homem que tirou árvores que ali estavam. É um tipo de vegetação tipo do sul do Brasil, mas também acontece em algumas outras partes, de forma pontual, mas é uma área que naturalmente é plana e com pouca vegetação de grande porte, né? Não é à toa que nessas áreas é onde o ser humano mais aproveita para a realização da pecuária, né? A criação de gado, porque é um solo favorável, um solo onde você vai ter áreas planas para o gado poder pastar, né? Não é à toa que no sul do Brasil, no Uruguai, na Argentina, você tem muitas áreas de pampa, principalmente no Rio Grande do Sul, né? E é lá onde você vai ter a origem de muitas espécies, né, de carnes, de gado que vai gerar carne de boa qualidade, né? Tanto que o argentino, o Uruguai é muito conhecido pelo churrasco, né? O gaúcho também, né? Devido a essa característica do bioma brasileiro do Pampa. Muito bem, mas como a gente não está falando só de biomas no Brasil, a gente vai também conversar um pouco sobre os biomas do mundo, tá? Biomas que existem para além do território brasileiro. Vamos lá. Esse mapa mostra aqui, pessoal, né, a presença de outros biomas, como por exemplo florestas tropicais, que vai estar aqui nessa cor, tá? Um verde mais escuro. Observe, gente, que vão ter biomas que vão se repetir aqui, porque estão presentes no Brasil, mas que na nomenclatura internacional ganham um nome mais genérico. Por exemplo, o que a gente chama de cerrado aqui no Brasil
eles vão chamar de savanas, tanto o que acontece aqui no Cerrado brasileiro, quanto aqui no continente africano, né, aqui no norte da Austrália. Tá? Então, tem nomes de biomas que podem ter mais de uma nomenclatura. Tá bom? Então, vamos ter desertos, área de gelo, rocha e areia, chaparral é outro tipo de bioma, campos temperados, florestas temperadas, taigas e coníferas, tá? E além da tundra ártica alpina. Então observe que está distribuído aqui nesse mapa. Se você quiser olhar com mais atenção, dá uma pausa no vídeo e confere cada uma delas. Vamos avançar para conhecermos melhor cada um, tá bom? Vamos começar pela tundra. Você pode ver aqui que é uma vegetação que fica em áreas frias do planeta, certo? É uma vegetação de gramíneas que em boa parte do ano fica coberta de neve, tá? Então é típico das regiões nórdicas do planeta, como Noruega, Suécia, tá? E nas épocas mais quentes essa neve derrete e surge aí uma vegetação muito bonita, né? De plantas, né? Rasteiras, né? Floresta boreal, que vai ter essa característica aqui, tá? De pinheiros, né? Também uma vegetação de clima um pouco mais frio, né? Do que a gente está acostumado. Floresta temperada, que já vai ser das regiões mais temperadas, ou seja, que fica ali entre o Círculo Polar e o Trópico de Câncer, né? Ou o Trópico de Capricórnio, né? Entre o Círculo Polar Antártico e o Trópico de Capricórnio. E vamos ter já aqui uma presença de uma vegetação um pouco mais densa, né? Um clima um pouco mais ameno. Floresta mediterrânea, se não me engano essa daqui é uma fotografia da Itália. Nesse tipo de floresta aqui a gente vai ter a presença de temperaturas um pouco mais altas, tá? Lembrando que a Itália é um país mediterrâneo, ou seja, fica próximo ao mar Mediterrâneo, que é uma área um pouco mais quente da Europa, tá? É muito comum nesse tipo de floresta mediterrânea a gente ter a presença ali de oliveiras, né? Como é o caso aqui, vocês podem ver. Essas árvores aqui são aquelas árvores que dão a azeitona, que muitas pessoas gostam na salada, né? Então, vamos ter também esse tipo de vegetação, esse tipo de bioma aqui no mundo, tá? Floresta mediterrânea. Vamos ter a savana, que é uma espécie de bioma muito parecido com o cerrado brasileiro, tá? Ocupa boa parte do território africano. Vamos ter também, nesse tipo de biomas aqui, espécies de animais únicos, né, que só acontecem nesse tipo de biomas, como a presença de felinos, de girafas, rinocerontes, né, hipopótamos, aquelas espécies que a gente geralmente vê nos safaris africanos, né, em filmes, em séries, etc. Vamos ter o bioma de desertos, né, que é característico por ter ausência praticamente de vegetação, né? Aqui a gente vai ter simplesmente predominância de areia e é uma das áreas mais inóspitas do planeta, né? Porque poucas espécies de vida conseguem sobreviver aqui, né? Algumas espécies de serpentes, de aracnídeos, né? De escorpiões e algumas outras espécies vão conseguir viver aqui nesse ambiente, mas é um ambiente extremamente quente durante o dia e muito frio durante a noite também, né? Então, dificilmente a gente vai ter aqui a presença de muitas espécies em áreas de deserto. Também existem as florestas de montanha, que são florestas que vão acontecer especialmente em áreas de altitude, tá? Não é comum em áreas planas, obviamente, né? Vão ser mais predominantes em áreas de montanha. Estepe, que é uma vegetação também bastante seca, tá? Vai acontecer principalmente ali em alguns países da Europa Oriental, entre a Europa Oriental e a Ásia, tá? E é caracterizada por ter um relevo assim, bastante rochoso e a presença de pouca vegetação também, tá? Parece um deserto, mas difere porque ao invés de ter mais areias, tem mais um solo rochoso e a presença ainda de algumas espécies de gramas que são bem resistentes a esse tipo de ambiente, né? Mas é um ambiente também bastante inóspito para a vida.
Floresta de monção, que vai ser uma floresta que acontece bastante na Ásia, por exemplo, e tem características parecidas com a Mata Atlântica, né? Mas lá ela está bastante associada à questão da presença das chuvas, né? Então, floresta de monção, se você for pesquisar o significado de monção, tem a ver com a umidade, né? E temos também, pessoal, o bioma polar, que são biomas que acontecem tanto no Polo Norte quanto na Antártida, né, no Polo Sul, no qual nós vamos ter aqui algumas espécies específicas, né? No Polo Norte a presença de ursos, né? No Polo Sul a presença de pinguins, dentre outros, né? E vamos ter aqui praticamente o ano inteiro o solo coberto por camadas de neve e gelo, tá? São áreas mais frias, as áreas mais frias do planeta, onde mesmo nos períodos mais quentes ou menos frios, digamos assim, essa paisagem ela não muda tanto. No entanto, é importante a gente ressaltar que devido aos impactos ambientais, né, causados pelo homem, essas áreas polares elas estão cada vez mais sofrendo alterações. Lembre-se, o gelo que está aqui predominante, né, ele é afetado pelas alterações de temperatura do planeta causadas pelo efeito estufa, né, que é um dos problemas que as sociedades modernas vivem, né? O excesso de poluição gera um fenômeno chamado efeito estufa, e esse efeito estufa, ele, apesar de ser um fenômeno natural, ele tem gerado desequilíbrios. Olha a palavrinha que a gente falou lá atrás, né? Impacto ambiental tem a ver com desequilíbrio. Então esse desequilíbrio nesse fenômeno pode estar gerando alterações na temperatura do planeta. Então se a temperatura do planeta aumenta, essas áreas polares, tanto do Polo Norte como do Polo Sul, sofrem com esse aumento de temperatura. O que acontece com o gelo quando ele entra em contato com temperaturas mais elevadas? Ele vai derreter, né? E isso faz com que haja alterações nesse tipo de biomas, tá? Vamos ter as áreas semidesérticas, são áreas parecidas com a caatinga brasileira, né? Na qual a gente vai ter a presença de alguma vegetação, mas um clima bem seco, tá? E tundra de montanha, que é uma vegetação parecida com a tundra que a gente viu lá atrás, mas vai acontecer predominantemente em áreas montanhosas, né? Aqui é uma fotografia, se não me engano, da Noruega, uma região montanhosa, onde a gente vai ter aqui a presença, pessoal, de montanhas, não apenas aquela área plana, né? Então, observe como é bonita, inclusive, essa paisagem, né, na época mais quente do ano, né, nas estações mais quentes. Muito bem, já que a gente agora conseguiu visualizar um pouco sobre cada um dos biomas mais importantes que existem no Brasil e no mundo, vamos entender um pouco mais sobre questões ambientais, tá? Então, pessoal, é importante a gente dizer que o equilíbrio do nosso planeta é algo delicado. A gente pode parar a pensar, mas professor, o mundo é tão grande, nós somos formiguinhas, né, diante da imensidão do mundo. Mas nós somos seres, pessoal, que temos capacidade de interferir no espaço geográfico de uma forma muito intensa, principalmente depois da Revolução Industrial, que é uma coisa boa, mas ao mesmo tempo é uma coisa perigosa. Por quê? Nosso poder de alteração do meio natural pode afetar o equilíbrio do planeta, tá certo? Olha o que diz aqui. Muitas transformações no meio ambiente causadas pelos seres humanos ameaçam o ciclo natural que sustenta a vida na Terra. A biodiversidade garante o equilíbrio dos ecossistemas e de todo o planeta. Por isso, qualquer dano provocado a ela, a biodiversidade, afeta toda uma fina rede de relações entre seres e o meio em que vivem. Por exemplo, vamos trabalhar com um exemplo que todos vocês vão entender. Então, gente, imagina que a gente acabou de dizer que a biodiversidade ela está em equilíbrio, né, com todos os ecossistemas. Então, imagina se de repente o ser humano ele começa a desmatar todas as áreas de manguezal. Lembra que eu falei que o manguezal é o lugar onde há a reprodução de muitas espécies de peixes e crustáceos, etc. Imagina, se o peixe só se reproduz naquele lugar, se você elimina aquele lugar, aquela espécie de peixe, ela aos poucos vai deixar de existir, né? Porque ela vai parar de se reproduzir, né? Ou vai virar presa muito fácil dos seus predadores, não vai conseguir se reproduzir, e essas populações elas vão diminuir, tá? Então, se eu acabo com o manguezal, eu acabo com aquele peixe.
Se eu acabo com aquele peixe, o ser humano que comia aquele peixe, ele também já não vai ter aquela opção para comer, vai ter que buscar outras espécies. Só que muitas espécies estão diretamente ligadas àquele ecossistema. Então olha como uma planta está ligada a um animal que está ligado ao ser humano, né? Então, se você mexe em um desses elementos de equilíbrio, toda a cadeia de biodiversidade ela acaba também gerando um desequilíbrio e afeta, no final das contas, né, o ser humano. Então olha aqui, as queimadas, né? Para a gente falar de principais impactos ambientais. Gente, as queimadas elas acontecem tanto de forma natural, por exemplo, um raio que cai no meio de uma área seca, como a caatinga ou na área de cerrado, né? Ela pode gerar um acidente ambiental, como a gente falou, nem sempre é só ação humana. Mas o homem ele utiliza a prática de queimada, né, para fins próprios, né? Por exemplo, eu tenho aqui uma área que eu quero tirar o mato rapidamente. O que eu faço? Eu toco fogo, né? O fogo ele vai limpar essa área mais rapidamente e isso vai gerar algo prático para mim, que não vou ter que pagar salário de trabalhador para poder cortar a grama, etc. e tal. Só que isso gera, pessoal, um problema, né? Em primeiro lugar, uma queimada gera poluição para a atmosfera, né, através da fumaça. Em segundo lugar, a queimada ela pode empobrecer o solo, né, porque ela queima o solo. E também ela vai afetar muitas espécies de animais que podem estar vivendo ali numa árvore, numa área, né? E o fogo ele vai exterminando tudo por onde passa, né? Então olha o que eu coloquei aqui, ó. Em 2020 houve recorde de queimadas no Pantanal brasileiro, tá? Então, gente, é uma das questões que a gente deve refletir sobre a questão das queimadas. Aqui na cidade de Parauapebas, no estado do Pará, a gente sofre muito no período da seca com as queimadas, né? Que é uma prática comum, e isso gera muita poluição atmosférica, né? E também afeta muito a biodiversidade daqui. Então existem campanhas para que as pessoas não realizem esse tipo de prática, mas a cultura ainda é algo que precisa ser alterada ao longo do tempo, aos poucos, né? Muito bem, temos aqui, ó, qualquer dano provocado à biodiversidade afeta toda uma fina rede de relações entre os seres e o ambiente. Então, temos aqui um exemplo, né, de um animal que foi afetado pelas queimadas, né, em 2020, né, uma anta, né, que é uma espécie que vive muito nas áreas de cerrado, né, do Brasil. Observe aqui, o desmatamento também é outro problema de impacto ambiental muito grande. Eu trouxe para vocês aqui, pessoal, uma imagem de satélite, tá? Imagem de satélite mostrando aqui uma área de preservação ambiental, né? Que é essa área de verde aqui mais intenso, né? Se não me engano, Xicrim do rio Catete, né? E aqui do lado esquerdo nós vamos ter uma área que não é de preservação ambiental, é uma área que já foi devastada pelo ser humano ou transformada de floresta para a área de prática de agricultura, tá? Então olha só como é diferente, né, a área de preservação ambiental e a área em que não há preservação ambiental. E aí você pode perguntar, mas professor, o ser humano ele não tem essa missão, digamos assim, né, de produzir alimentos para acabar com a fome da humanidade? Sim, realmente, o ser humano ele desenvolveu técnicas na agricultura, na pecuária, para acabar com o problema da humanidade e da fome, né? Só que existem técnicas boas e técnicas ruins. As técnicas boas, você não precisa de áreas tão grandes para produzir em grande quantidade, né? Técnicas ruins vai envolver uma devastação muito maior para uma produção até menor, né? A diferença, por exemplo, entre a agricultura intensiva e a agricultura extensiva, né? Na qual a agricultura intensiva vai utilizar técnicas mais modernas, na qual você não vai precisar de áreas tão grandes para produzir a mesma quantidade de alimento, e o mesmo acontece na pecuária, certo? Então o ser humano ele precisa muito, né, desenvolver novas técnicas ou colocar em prática as novas técnicas de manejo para que áreas ambientais elas não precisem ser devastadas, porque lembre-se que a gente falou, o equilíbrio, né? Se a gente tira essa floresta aqui, a gente acaba interferindo muitas vezes em outros elementos, como por exemplo na ocorrência de chuvas, na temperatura,
Então a gente sabe que quanto mais florestas de pé, né, mais a temperatura ela fica amena, né, menos calor. E a presença de floresta também favorece a presença de chuvas, por causa do processo de evapotranspiração que acontece nas plantas. Tá? Então, o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, apontou que o desmatamento da Amazônia em abril de 2020 foi o maior dos últimos 10 anos. Tá? Só para trazer um dado pontual aqui para vocês. Outro impacto ambiental muito marcante, né, é a questão da poluição. Poluição que pode acontecer tanto da água, quanto do solo, quanto da atmosfera. Tá? Então temos aqui essa ilustração, pessoal, de um impacto ambiental que aconteceu no Brasil alguns anos atrás. Né? Se não me engano, em 2019, né, barris de petróleo foram avistados em praias brasileiras, né, depois daquele vazamento daquele navio clandestino que estava passando próximo ao litoral brasileiro, que afetou muitas praias do Brasil. Né? Outro problema é a questão do assoreamento. Professor, o que é assoreamento? Assoreamento ele contribui, né? Vamos lá, vamos definir primeiro. Assoreamento ele significa quando um rio, né, que tem ali um fluxo de água, ele recebe muito sedimento, muita areia das margens, né, devido à ausência de árvores, devido à ausência de plantas. A chuva cai, lava o solo e vai levando toda a areia, todo o sedimento para o rio. Chega um momento que o rio ele começa a ter mais areia do que água. E aí acontece o que a gente está vendo aqui, ó, nessa ilustração. Temos uma ponte e temos aqui embaixo, né, o que antigamente passava só água, a gente tem bolsões de areia aqui por causa desse processo de assoreamento. Isso pode acabar matando um rio ou então diminuindo muito a vazão de água dele, interrompendo aí atividades humanas como a pesca, né, como a navegação. Ou seja, todo o impacto ambiental ele acaba impactando não só aquele ecossistema, mas também uma série de outros ecossistemas, outros biomas e, obviamente, o ser humano também. Então, olha o que eu botei aqui. Ó. O assoreamento contribui para tornar o Rio São Francisco, que é um dos principais rios do Nordeste brasileiro, cada vez mais raso. Com a estiagem, o rio vai perdendo força e vida. Então, gente, eu elenquei aqui uma série de principais consequências dos impactos ambientais. Quais são eles? Extinção de espécies animais e vegetais. O que significa extinção? Extinção quer dizer extermínio. Acabou, não tem mais outra espécie para se reproduzir, deixa de existir. Tá? Escassez de água, processo de desertificação dos solos, assoreamento de rios, mudanças no clima, elevação do nível dos oceanos, redução da qualidade de vida humana. Lembre-se, pessoal, que o principal afetado, né, com os impactos ambientais é o próprio ser humano. Porque o ser humano ele usa a natureza a seu bel prazer. Né? Ele usa para gerar aquela matéria-prima, transformar na indústria, virar produtos, né? Explora alimentos do solo para poder beneficiar esses alimentos. Então, quando não há uma prática pensada, né, dessas ações, pode acontecer todo esse tipo de consequências aqui que acaba afetando a própria vida do ser humano no planeta Terra. Então é muito importante desde já a gente ter essa consciência ambiental de que temos que cuidar das nossas ações. Ah, professor, o que eu posso fazer diante disso? Parece problemas que eu não tenho nada a ver, né? Não depende nada de mim esses problemas. Gente, o que cada um de nós pode fazer é aquilo que está no nosso alcance, na nossa realidade. Por exemplo, um papel que você escolhe jogar no chão ao invés de jogar no lixo, né? Um plástico, um vidro, um papelão que você pode destinar no lugar adequado e simplesmente joga num rio, joga num lugar que não deveria jogar, isso já gera poluição. O lixo, né, que o ser humano produz é uma forma de impacto ambiental. Então, a gente pode cuidar, né, da destinação adequada do nosso lixo. É um bom primeiro passo, né, para a nossa consciência ambiental. E o que pode ser feito? Né? A gente vai entrar aqui. A sustentabilidade ambiental é um processo pelo qual a humanidade pode permanecer vivendo no planeta Terra durante muitos anos da forma que vive hoje, com qualidade de vida crescente. Ou seja, nós adquirimos, pessoal, uma série de recursos e um estilo de vida muito confortável,
né, comparado, né, a épocas anteriores, devido a essa questão da industrialização, da urbanização, mas ao mesmo tempo que a gente aprendeu, né, a desenvolver técnicas para produzir coisas, a gente também desenvolveu técnicas para preservar a natureza. Não preservar no sentido de não explorar 100%, mas de explorar de uma forma mais inteligente e de lidar melhor com os nossos resíduos. Tá? E isso gera sustentabilidade. Tá? Sustentabilidade ambiental, que é um conceito que está ligado a gente tentar preservar hábitos para que as próximas gerações também possam usufruir da mesma forma que a gente usufrui do nosso planeta. Tá? Então, o que pode ser feito para reduzir os impactos ambientais? Então, em primeiro lugar, a educação ambiental, que é o que estamos fazendo aqui agora, né? Conversando sobre esse assunto, falando sobre as causas e consequências das ações humanas no meio natural. Pensar em desenvolvimento sustentável, né? Sempre pensar como a gente pode poluir menos o nosso planeta, né? Redução da emissão de gases de efeito estufa. Então, se eu posso ir até a esquina de bicicleta ou a pé, por que eu vou usar uma moto? Né? Quando eu ligo uma moto, eu ligo um motor. Esse motor ele funciona à base de um combustível. Esse combustível, quando ele é emitido, né, vai se transformar em gases de efeito estufa. Então, tudo que estiver no meu alcance para diminuir a redução da emissão dos gases de efeito estufa, eu devo estar tentando fazer. Investimentos em fontes de energia sustentável. Né? Hoje em dia existem aí muitas práticas para a gente tentar alternar, né, o tipo de fonte de energia que a gente utiliza. Né? Temos, por exemplo, as placas de energia solar, que faz a gente depender menos da energia elétrica que vem das usinas hidrelétricas, né? Que apesar de ser uma fonte não tão poluente, mas também gera algum impacto ambiental. Né? E a popularização de painéis solares, né? Seria uma grande solução aqui, apesar que no Brasil ainda é um custo muito elevado, mas nada impede que a gente esteja pensando nessas alternativas, né? De repente até fazendo uma pressão política para que esses preços possam cair, que se popularize mais. Né? Então são possibilidades, né, que está ao alcance de todos nós para que possam ser reduzidos os impactos ambientais. E para finalizar, pessoal, né, vamos ter aí uma espécie de revisão do que a gente viu até agora, tá bom? Então, impacto ambiental é o desequilíbrio provocado pela ação humana sobre o meio ambiente, mas também pode ser resultado de acidentes naturais. Ecossistema é o conjunto de populações que vivem numa determinada região e interagem entre si com o meio. Bioma é o conjunto de ecossistemas que possui certo nível de homogeneidade, ou seja, de igualdade. Os biomas brasileiros são Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pantanal e Pampa. Transformações no meio ambiente causados pelos seres humanos ameaçam o ciclo natural que sustentam a vida na Terra. A biodiversidade ela garante o equilíbrio dos ecossistemas em todo o planeta, por isso devem ser conservados. Sustentabilidade ambiental é um processo pelo qual a humanidade pode permanecer vivendo no planeta Terra durante muitos anos de forma que vive hoje, com qualidade de vida crescente. Então, pessoal, as recomendações para vocês sobre a aula de hoje vai ser esse livro aqui, Almanaque Brasil Socioambiental. Tá? No YouTube temos alguns vídeos interessantes, que é esse aqui do canal Descomplica, Ecologia e Desequilíbrio Ecológico, e do Átila Yamarino, Queimadas no Brasil Explicado. Tá? Dá uma assistida lá que vai falar bastante sobre isso que a gente viu hoje. E documentários, temos aí 2 da Netflix interessantes, que são Oceanos de Plástico e David Attenborough e Nosso Planeta, e também o Uma Verdade Inconveniente de 2004 do Al Gore, tá certo? Que trata especialmente sobre a questão do aquecimento global. E vamos também ter o filme, né, que eu indico para vocês, que é Avatar, de 2009, que muitos de vocês certamente já assistiram, mas vale a pena reassistir porque trata exatamente dessa questão de como a gente lida com o planeta, tá bom? Gente, as atividades de hoje vão envolver aí a escolha de um desses 3 temas para a elaboração de uma redação dissertativa. O primeiro tema pode ser as causas e consequências das queimadas, o segundo, os efeitos da poluição para a humanidade, e a terceira sugestão
é a redação sobre o que é sustentabilidade. Escolham um desses 3 temas e façam uma redação dissertativa de pelo menos 25 linhas. Temos aqui as instruções de como você fazer uma redação e as referências bibliográficas da aula de hoje. Gente, um forte abraço, bons estudos. Estou aqui à disposição para vocês de segunda a sexta, das 15 às 19 horas. Tá bom? Forte abraço, até a próxima.